Muito bem, começamos a semana com a lição número 12, falando sobre uma adoração da vida toda. Um pensamento cristão diz o seguinte: a verdadeira adoração com louvor exalta a Deus, colocando-o no seu devido lugar em nossas vidas. Deus deve ser o primeiro em tudo o que nós fizermos. O grande pensador e teólogo Ranke, ele disse o seguinte: se Deus não for o primeiro, ele não será nada em nossa vida. E se tem uma coisa que Deus assim não perdoa ao ser humano como atitude, é colocá-lo em segundo lugar na vida. Ele não aceita de forma alguma. Ou ele é o primeiro, ou ele não será nada em nossa vida. Por isso, no Salmo 104, verso 33, o verso áureo da semana, o salmista assim se expressou: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Durante a vida toda. Uma vida dedicada a Deus. Martinho Lutero, ele assim, mostrou o que significa adoração a Deus. Ele dizia que quando as pessoas se unem para louvar a Deus, as pessoas encontram paz no coração. Ele diz que é tão necessária para a vida cristã a adoração e o louvor, como se fosse a oração é necessária para a vida da alma. E ele diz o seguinte: a oração é a respiração da alma. E o louvor, a adoração, é o alimento espiritual para o ser humano diante de Deus. Não vivemos sem adorar. Nós sempre estamos adorando alguma coisa. Nosso ser humano, o ser humano nasceu com essa intuição de louvar a Deus, com essa necessidade. E a palavra homem, no grego, significa um ser voltado com o rosto para cima, ou seja, pronto para a adoração. Se nós não adorarmos a Deus, estaremos adorando a outra coisa, ou o outro lado. E isso pode ser perigoso para o tempo do fim. Martinho Lutero falou com grande propriedade. A oração e o louvor fazem parte de uma adoração sincera diante do Senhor. O presidente Abraham Lincoln, por exemplo, ele nunca faltou a um culto na igreja dele. Durante os seus 60 anos que ele foi crente em Deus, mesmo quando estava na Casa Branca, ele dizia aos seus convidados, quando chegavam um domingo à noite: os senhores me perdoem, se quiserem ir comigo, tem carro suficiente para levar todos os senhores. Eu estou indo na casa do meu Deus. O rei não pode ficar esperando. Eu tenho um encontro com ele às 20 horas, não posso faltar. E ele deixava quem quiser ficar. Não importava o cargo da pessoa, se era um presidente de outro país ou não, ele convidava. Se a pessoa dizia: não, obrigado, Abraham Lincoln deixava a pessoa lá e ia para o culto. Não importava. Uma vez ele estava na igreja, quando entrou um senhor de idade procurando lugar para assentar-se, era uma grande congregação, e lá na frente tinha a ala presidencial. Pois o senhor de idade passou procurando um banco para se sentar, quando um braço longo se esticou, tocou no braço do irmão que estava passando, do senhor de idade, e disse: sente aqui do meu lado. Mas presidente não, aqui eu sou seu irmão em Cristo, eu não sou um presidente, aqui eu sou igual ao irmão, por favor, se assente do meu lado. As pessoas ficaram impressionadas. Abraham Lincoln tinha essas tiradas assim humanas e cristãs que admiravam as pessoas. Ele estava um dia numa passeata, numa carreata, na verdade, quando ele viu de longe uma mulher numa janela chorando. Ele pediu para um segurança: vá até ali, pare a passeata, a carreata. Todo mundo parou. Eu quero saber por que aquela mulher está chorando. Olha que tipo de cristão era Abraham Lincoln. Mas era uma pessoa que louvava a Deus. Isso influenciava a sua vida. O secretário, o segurança, foi até lá e voltou e disse: senhor, aquela mulher, ela está triste porque ela não tem dinheiro para pagar o aluguel, já está com 4 aluguéis vencidos, vão fazer uma ordem de despejo contra ela, ela não tem nem comida para os filhos. Abraham Lincoln disse: pare, por favor. Desceu do carro presidencial e disse: onde é que tem um armazém aqui? Disseram: uma mercearia. Presidente, ele foi até lá, o segurança em volta dele, fez uma compra para a mulher, trouxe, ele pessoalmente foi lá entregar. Disse: senhora, está aqui a comida para os seus filhos. Chamou o secretário dele e disse: escuta, descubra quem é o dono dessa casa. Compre esta casa e dê de presente para essa mulher. E eu quero todo mês uma pensão para ela. Era uma viúva com 4 filhos. As pessoas ficaram impressionadas. E ele dizia: se eu não servir o meu Deus, ajudando os meus semelhantes, então a minha religião não está servindo para nada. Se eu estou louvando a Deus na casa dele, e esse louvor não está influenciando minha vida, então eu estou fazendo alguma coisa errada.
Então, o louvor pela vida toda é algo impressionante. Por que Abraham Lincoln era assim? Porque ele sofreu muito na juventude dele. Mas ele sempre agradecia a Deus porque ele caía e se levantava, caía e se levantava. E se tornou o melhor presidente dos Estados Unidos. Quando nós nos sentimos envolvidos pela graça e sentimos o poder de Deus conduzindo nossa vida, nós só temos uma reação, é gratidão. Era isso que Deus queria que o povo de Israel fosse diante das nações, uma nação assim grata a Deus. E Deus não considerava Israel uma nação, mas considerava uma grande comunidade. Por isso o louvor era importante. As pessoas, as nações em volta, ouvir Israel cantando louvores a Deus. Isso impressionava aquela comunidade inteira, mais de 3 milhões de pessoas louvando a Deus. Isso arrepiava as pessoas que estavam em redor. Um missionário, quando fez uma longa jornada na causa de Deus, lá na Holanda, ele estava morrendo, estava no leito de morte, e ele disse: olha, eu estou deixando para os meus filhos alguns bens nessa terra. Estou deixando 2 casinhas que Deus me permitiu ter, um terreninho, estou deixando um pouquinho de dinheiro que eu tenho no banco. Mas isso não é nada comparado com aquilo que realmente eu quero deixar para eles, o legado espiritual. Quando Jesus voltar, tudo isso, bens desse mundo, não vai servir para nada. Vai servir para ser combustível, para aumentar o fogo que vai purificar a terra. Mas aquilo que eu estou deixando de legado espiritual, isso sim tem valor. Isso poderá conduzi-los para a eternidade. Não é os bens materiais que eu estou deixando que é o mais importante, mas os bens espirituais. E ele dizia: eu faço tudo isso porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez em minha vida. Gastei minha vida adorando o Senhor e não me arrependo. Recomendo que as pessoas morram louvando e adorando o nome do Senhor Deus. Ellen White, ao escrever no livro Conselhos à Paz, Professores e Estudantes, na página 245, ela escreveu o seguinte: nossas reuniões devocionais, nessas reuniões, nossa voz deveria exprimir devoção e louvor. E nossa adoração ao nosso Pai Celeste deveria ser de uma forma tão compreensiva que as pessoas que ouvem em redor percebam que estamos adorando o Deus da verdadeira santidade. Precioso é, na verdade, neste mundo de pecado e ignorância, o dom da palavra e da melodia da voz humana, quando consagrada a louvar aquele que nos amou e se entregou por nós. Gratidão. Nosso louvor deve ser de gratidão. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Por isso o salmista dizia: que darei eu ao Senhor por todos os bens que o Senhor fez em minha vida? A resposta inevitável é: eu vou louvar a Deus por toda a minha vida. Existe na cidade de Wellington, na África, a estátua de Andrew Murray, que foi um missionário que dedicou 50 anos de sua vida para evangelizar aquele lugar. Quando ele morreu, escreveram no túmulo dele: quando ele chegou aqui, não tinha nenhum crente. Quando ele morreu, não havia nenhum descrente. E as pessoas fizeram uma estátua e colocaram na frente da igreja. É uma estátua onde ele está sentado com a Bíblia aberta no colo. E as pessoas têm tanto respeito pela figura do missionário que ninguém briga na frente daquela estátua. As pessoas passam assim quietinhas com reverência. Ninguém vai beber nos bares, passando na frente da estátua, dão uma volta por trás. Tamanho é o respeito. Também quando nós temos respeito com Deus, nós o adoramos e colocamos nossa vida em harmonia com sua santa vontade. Esta será uma semana de estudo onde o louvor e a adoração estarão assim, muito ligados à nossa vida cristã. Valerá a pena estudar porque aprenderemos como é a verdadeira adoração. Muitos adoram, como diz um pastor, no piloto automático. O que é isso? A pessoa está na igreja, mas a mente dele está em outro campo. Ou está no celular, ou está respondendo uma mensagem, ou está vendo as redes sociais, ou está respondendo, passando uma mensagem, ou está vendo se caiu o Pix na conta dele. Então as pessoas estão manipulando informações enquanto estão adorando. Estão no piloto automático, quando deveriam estar adorando de maneira sincera. Deus abençoe a todos. Que haja uma bênção em cada oração nesse sábado. Amém.